Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo algumas considerações a respeito agora de integrais de linha de um campo vetorial contínuo, tá? Note que o último vídeo que eu fiz para vocês, a função era uma função escalar, era uma função de duas variáveis cuja imagem era o número real. Tá? Agora a gente tem um campo vetorial contínuo, tá certo? Nessa situação, a definição de integral de um campo vetorial é exatamente essa daqui. Ok? Isso vem dos problemas da física, por exemplo, quando você quer calcular o trabalho realizado por uma força F, tá? Para mover uma partícula desse ponto aqui que eu estou pintando, o ponto 1, 0, até o ponto 0, 1, por exemplo, tá? Nessa direção. Essa aqui é uma imagem que eu tirei lá do livro texto que nós estamos usando. Então, você tem uma força, que é essa força representada por esses vetores aqui, por essas setinhas azuis, tá? E você quer calcular, por exemplo, o trabalho que essa força teria para mover uma partícula do ponto 1, 0 até o ponto 0, 1, tá? Aí o livro explica muito bem, faz os detalhes completos. Força é o trabalho, na verdade. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E você obtém essa expressão para o trabalho realizado por uma força para mover essa partícula, tá? Numa determinada curva. Pode ser em R2, pode ser em R3, no plano ou no espaço tridimensional. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui para vocês o exercício de número 19, que é esse exercício aqui, ó. Ainda na seção 16.2, página 962, tá? O número 19 diz o seguinte: calcule a integral de linha, essa integral aqui, onde C é dada pela função vetorial R de t. Então, na questão 19, nós temos f de xy, portanto, um campo vetorial em R2, tá ok? xy, 3y ao quadrado. Eu vou anotar aqui. f de xy é igual a xy e mais 3y ao quadrado. 3y ao quadrado j. Tudo bem? 3y ao quadrado j. A curva, por sua vez, r de t, a equação paramétrica da curva é 11t à quarta t ao cubo. Então, é 11t à quarta e a primeira componente mais t ao cubo j, a segunda componente. E o t varia de 0 a 1. Então, vamos calcular a integral de linha de f sobre a curva C, tá? Dada pela equação R de t. Por definição, isso é F produto interno, tá, pessoal? Isso aqui é o produto interno. Tentem lembrar aí lá de geometria analítica ou de álgebra linear, não sei aonde vocês viram. Esse aqui é o produto interno usual. Produto interno. Tá? Usual. Isso aqui é, por definição, a integral, aonde o t está variando de 0 até 1. Tá? A força, o campo vetorial aplicado em RT, então fica a força aplicado. Quem é RT? A primeira componente de RT é 11t à quarta, então fica 11t à quarta. E a segunda componente de RT é t ao cubo, então fica t ao cubo. Esse campo vetorial, produto interno com a derivada de R de t. A derivada de RT
R'T igual a... Isso aqui nós estamos procurando o vetor tangente à curva, tá certo? É dado por R'T igual a derivada de 11t à quarta, cai o 4, fica 44t ao cubo, e mais a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado j. Então, note que a primeira componente do R'T, desse vetor aqui tangente à curva, é 44t ao cubo. E a segunda componente é 3t ao quadrado, tá? Então, vezes 44t ao cubo, 3t ao quadrado. Esse é o vetor R'T. Toda essa integral em relação a t, tá? Observe que isso daqui é uma função de uma variável, quando nós fizermos o produto interno usual aqui, quando aplicarmos o produto interno, tá certo? Então, isso aqui fica a integral lá do cálculo 2 mesmo, cuja resposta é igual a integral de 0 até 1. Então, quem é a função f aplicado nesse ponto aqui? Bom, ela pega o primeiro ponto e multiplica pelo segundo, formando a primeira componente dela. Então, o primeiro ponto é 11t à quarta vezes, isso vai dar um vetor, tá? Vezes o segundo, t ao cubo. A segunda componente, ela pega 3 vezes o y ao quadrado. Então, 3 vezes a segunda componente do ponto, t ao cubo, ao quadrado, que é t à sexta. Esse vetor, faço o produto interno com 44t ao cubo, vírgula 3t ao quadrado. Tudo isso em relação a t. Agora fica simples quando aplicarmos o produto interno. Vou lembrá-los da definição do produto interno usual em R2 e em R3, tá? O R3 só vai acrescentar mais uma coordenada aqui e aqui, mas a ideia é a mesma. Vocês vão pegar a primeira componente do vetor vezes a primeira componente do outro vetor. Isso aqui então vai ficar integral de 0 a 1, 11t a... Aqui eu já vou multiplicar, ó, t à quarta com t ao cubo. Eu vou somar os expoentes. 4 mais 3 dá 7. Repito a base e somo os expoentes. Essa primeira componente do vetor vezes essa primeira componente do vetor. 44t ao cubo. Aí você vai somar agora com a mesma coisa, só com a segunda componente. Ó. 3t à sexta vezes 3t ao quadrado. Tudo isso em relação a t. Tudo bem? Isso aqui é igual a, vou deixar essa integral para vocês resolverem. Vai ficar 11 vezes 44 dá exatamente 484. T à sétima vezes t ao cubo, eu repito a base e somo os expoentes. Mais 3 vezes 3 dá 9. Repito a base, t, e somo os expoentes, t à oitava dt. Ok? Essa integral é integral simples de se resolver, porque é um polinômio. Isso aqui vai dar para a gente... Eu vou resolver para vocês. 484. A integral de t elevado a 10 é t elevado a 11 sobre 11, mais a integral de 9t à oitava é exatamente t à nona. Né? Se eu derivar t à nona, vai dar 9t à oitava. Isso aqui eu vou aplicar tudo de 0 a 1. Observe que é tudo aqui, tá? Isso aqui dá igual a quanto? Ó, no zero vai dar zero, né? Zero aqui, zero nessa primeira e zero na segunda também. Então, não vou nem considerar o caso zero, pelo teorema fundamental do cálculo. Eu vou considerar apenas o caso colocado aqui, o 1 no t elevado a 11 e o 1 no t elevado a 9. 1 elevado a 11 dá 1, 1 elevado a 9 também dá 1. Então, isso aqui fica 484 dividido por 11 mais 1.
484 dividido por 11, lembra que a gente obteve esse 484 aqui fazendo 11 vezes 44? Então, se eu pegar 484 dividido por 11, vai dar exatamente 44 mais 1, que é igual a 45. Essa aqui é a resposta da integral de linha de f ao longo da curva C. E aqui a gente termina o nosso vídeo, pessoal.